Aqui estamos de volta, então, fazendo alguns exemplos sobre sensoriamento compressível, tá? Eu vou deixar aqui como material adicional, tá? Nós não vamos entrar em muito detalhe aqui nessa aula sobre isso, que é sobre o teorema de Shannon e Minsky. E ele fala principalmente o quão rápido que a gente precisa medir os dados para que a gente consiga reconstruir esse sinal, né? Isso vai estar muito associado, né, principalmente a sinais sonoros, e com o quanto que a gente vai precisar de medições desses sinais, então, para conseguir em uma dimensão, né, reconstruir esse sinal, tá? E aí eu quero focar mais nessa aula, principalmente na parte dos exemplos, tá? Então aqui o primeiro exemplo que a gente vai fazer hoje, tá? Vai ser aqui, né? Nós vamos construir, primeiro vamos construir um sistema de equação matricial, né, que represente o meu y igual a θs, com P igual a 200, ou seja, 200 linhas, tá? E 1000 colunas, que são as incógnitas, tá? Então aqui, primeiro para construir esse sistema, né, nós vamos pegar aqui, né, θ n e p vão ser 1200, tá? E aí θ aqui vai ser a minha matriz, e essa matriz ela vai ser uma matriz randômica por n, tá? Então vai ser uma matriz randômica p por n. E y, tá? Vai ser vai ser uma matriz randômica também, né? De dimensão p e 1, tá? Ou seja, ela vai ter apenas uma dimensão, uma linha, né? Lembrando que isso aqui é um vetor, né? Tá? Tá? Em geral, tá? Esse sistema ele vai ter infinitas soluções para S, que são consistentes com essa equação, ah, a menos que seja muito infeliz, né? E que essa equação das linhas seja linearmente dependente das medidas, e as medidas forem inconsistentes, tá? Então, se a gente analisar o sistema de equações aleatoriamente, que tem um número suficiente maior de incógnitas conhecidas, então as equações resultantes elas terão infinitas soluções de probabilidade. Tá? Então, vamos resolver esse problema aqui. Tá? E para resolver esse problema, tá? A gente vai utilizar dois métodos. Tá? Um, a gente vai utilizar descobrir S utilizando o método L2, tá? E o outro nós vamos utilizar esse toolbox aqui, que é o CVX Setup, tá? E aí, para usar esse setup, que seria para resolver utilizando o método L1, a gente vai precisar baixar um pacotezinho adicional no MATLAB que se chama ConvexX, né? E aí vocês podem baixar ele através desse endereço, ó, cvxr.com, cvx, tá? E aí para o MATLAB, basta vocês baixarem eles e aí numa pasta que vocês vão ficar mudando toda hora, tá? E aí dentro da pasta dele, depois vocês descomprimirem ele, vai ter aqui o meu CVX Setup, tá? Basta vocês irem lá dentro do terminal do MATLAB, dentro dessa pasta e rodar esse comando CVX Setup, que ele vai automaticamente organizar todo o setup para vocês, tá? Eu já fiz isso no meu MATLAB, tá? Então, vamos rodar esse exemplo, né? Então aqui, ó, basicamente o que eu estou criando, né, é a minha matriz θ, né? Então a gente pode fazer aqui um show θ, tem maiúsculo, θ, ó. E aqui a gente tem, né, uma matriz randômica, tá? Uma matriz randômica com 200 colunas, tá? E 1000 linhas, tá? E se a gente fizer aqui, né, o meu y, tá? Ele vai ter apenas uma linha e 200 colunas. Então a gente pode fazer aqui um plot y, tá? Como ele é um vetor randômico, tá? A gente vai ter valores diferentes, tá? Provavelmente vocês vão ter um sinal que é diferente do sinal que eu obtive aqui, tá? Se eu rodar de novo, tá? A gente vai ter um sinal diferente também. E aí nós vamos resolver primeiro, tá? O meu SL1,
utilizando então o pacote aqui, né, o ConvexX, tá, o CVX, tá, e aí aqui ele está resolvendo, ó, vocês percebam que ele é relativamente demorado, tá, mas ainda assim é útil, tá, e aí a gente vai obter aqui o meu SL1, que é o vetor que é o meu vetor S esparso, né, então vamos plotar ele, SL1, tá? E aí a gente vai obter aqui, né? Então a solução dos meus valores não nulos, tá? Então a gente tem vários valores que foram para zero e a gente tem uma soma desses valores nulos que representa essa minha solução, né? Vamos aqui ponto on, e vamos plotar meus valores de y sobre eles para vocês terem uma ideia, tá? Obviamente não dá, porque y a gente tem 200 valores, né? E aqui a gente vai ter muitos mais e aqui a gente tem 1000, tá? Porque é a solução convexa, tá? Então, a gente, só para mostrar para vocês que isso aqui fica bem menor, né, do que a matriz original, tá? E a gente pode ter a mesma solução aqui, tá? Calculando o método SL2. No caso, para calcular o SL2, a gente tem aqui já essa funçãozinha aqui que é P invert, né? A gente viu que podia ser a matriz inversa de θ, tá? Vezes y, tá? Então a gente viu ali na aula que a gente poderia utilizar essa função, tá? Então a gente pode fazer um plot S 2, tá? E vamos fazer um plot SL1 para vocês verem a diferença no número de soluções, tá? Então aqui, ó, vocês vão perceber, tá, que o meu SL2 que está em laranja, ele tem, desculpa, que está em azul, o meu SL2, que foi o que a gente plotou antes, ele tem muito mais valores não nulos, tá, do que o meu SL1, tá? Assim como a gente tinha visto ali que deveria ser, tá? Então são valores diferentes, tá? E aí vou fazer uma figura agora, tá? Que é uma figura muito interessante, tá? Onde a gente vai plotar aqui, né? Um histograma dessas soluções, tá? Tá? Então a gente tem aqui, né? O meu SL1, vocês podem ver que está aqui azul, ele tem muito mais soluções nulas do meu sistema, enquanto que o meu SL2 ele tem soluções muito mais esparsas aqui, tá? Tá? Então esse seria basicamente um exemplo, né, para a gente conseguir resolver então o meu sistema esparso S. Tá? Então agora nós vamos utilizar esse mesmo método, tá, para a recuperação de um arquivo de áudio com base em medidas esparsas. Tá? Esse exemplo, né, nós vamos usar um arquivo de áudio mesmo próprio, né, mas nós vamos utilizar um sinal de alta dimensão aleatório, tá, considerando um sinal composto por um áudio em dois tons. Tá? Então a gente vai utilizar como se fosse uma soma de cossenos aqui para reconstruir um sinal de áudio. Tá? Então, se a gente olhar aqui, peraí, deixa eu botar um código aqui. O que nós vamos fazer aqui, né? Para gerar esse sinal, nós vamos pegar aqui um n, que seria o número de pontos, tá? De resolução desse meu áudio, tá? E o t vai ser o tempo. Então, nós vamos criar um tempo linear de 0 a 1, com n dimensões, que vão ser esses valores aqui, tá? E aí nós vamos simplesmente criar um vetor x, que ele é composto pela soma dessas duas expressões. Então, aqui, ó, 2 vezes π vezes 97 vezes t, está invertido aqui, tá? Mas não tem problema, tá? E 2 vezes 77 vezes π vezes t, tá? Aqui π já está definido como uma variável, tá? No MATLAB, diferente do Python. Então, esse sinal, né, ele é um sinal, vamos botar esse sinal aqui, tá? Esse é o exemplo 2 aqui que tem nessa seção, tá? Então, vamos criar esse sinal primeiro, tá?
Então, se a gente criar esse sinal, tá? E aí nós vamos plotar aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, vamos plotar x, tá? Então, seria mais ou menos esse sinal de áudio, tá? A gente tem dois tons, tá? Então a gente consegue claramente ver um tom e ver outro, tá? Vamos pegar, plotar x, vamos plotar só um pedaço de x aqui, porque x é muito grande, né? Então, se a gente plotar só um pedaço de x, a gente consegue ver, né? Então, é como se a gente tivesse uma onda cossenoidal com uma frequência, e aqui a gente vai ter uma outra onda com uma outra frequência bem menor, tá? Então, a gente tem duas frequências bem definidas para representar esse sinal de áudio, tá? E esse sinal de áudio vai ser monotônico, né? Então, vai ter simplesmente essas duas frequências, tá? E aí agora aqui nós vamos aplicar, né, uma FFT, porque como a gente está numa única dimensão, a gente vai calcular apenas uma FFT desse sinal de áudio, tá? E aqui a gente vai calcular então, né, o Power Spectrum desse meu sinal x de t, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar randomicamente, tá, alguns 128 valores dentro desse áudio, tá? Então aqui nós vamos pegar aqui, né, que o P vai ser aqui arredondadamente, né, 128 valores aqui, e aí depois o meu Y vai ser uma sample, tá, desses 128 valores dentro desse meu sinal de áudio aqui, tá? Então eu estou simplesmente pegando sinais ali dentro, tá? Então o Psy, né, vai ser essa minha matriz, matriz aqui dct, tá? Ele vai formar minha função Psy e a minha função θ vai ser a minha função Psy, mas desses 128 dados, tá? Então vou estar fazendo uma subsample dentro dessa minha matriz Psy, tá? Psi, né, no caso, né, em português, tá? E S, tá? Então o valor de S, né? Eu vou utilizar aqui o cosample, tá? Que é para calcular o meu S2, né? Que a gente tinha calculado anteriormente, tá? Tá? E aí já calculei aqui, né? Vocês observam que o S2 é super rápido, tá? E aqui eu vou definir uma janela, tá? Para passar os meus dados, tá? E aí vamos plotar então esses dados aqui, tá? Então, para visualizar esses dados aqui. Opa. Ó, então aqui, ó, dentro dessa minha janela, né, vocês vão ver que como a gente definiu uma base aleatória de samples, né, para retirada dos dados dentro dessa minha amostra, tá? Vocês vão plotar isso aqui vai dar pontos diferentes, tá? Esses são alguns pontos, tá, daqueles 128 que a gente fez uma série reduzida aqui, né, na hora que a gente foi plotar, tá? Então, dentro daqueles 128, é uma série reduzida dos pontos que estavam ali dentro, tá? E a partir desses 128 pontos, vocês podem ver, né, que seria a série original, né, a série original com a sample de pontos e a série reconstruída, tá? Então, a gente conseguiu reconstruir essa minha série simplesmente utilizando então o, o meu sistema de compressibilidade, né? Ou seja, a partir apenas desses pontos aqui vermelhos, tá? Conhecendo aqui a minha função psi, ou seja, o meu C e a minha função psi de θ, tá? A gente conseguiu reconstruir então toda essa minha série temporal, tá? Tá? Então vocês podem fazer esses exemplos aí, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? A gente pode conversar na próxima aula, certo? Tá? Esse sinal, tá? Ele é claramente definido pela somatória de duas ondas, tá? E a frequência mais alta, ela é de 767 Hz, a uma taxa de amostragem de NISQ de 1554 Hz, tá? Então aqui ó, vocês podem observar, tá, que até no exemplo aqui dele, tá, os pontos estão em locais diferentes dos pontos que a gente obteve
quando a gente resolveu, tá? Isso é justamente porque a gente usou um gerador randômico de pontos e a gente obteve a mesma reconstrução, assim como ele, tá? Porque a gente tem uma base de dados aleatórios, tá? E aí a gente é praticamente obrigado a utilizar, né, uma forma aleatória para conseguir extrair essas samples, tá? Justamente por causa disso, tá? Na próxima aula, quando a gente falar sobre a geometria da esparcialidade, tá? A gente vai falar um pouco, né, de por que é importante a gente utilizar valores aleatórios, mais um pouco, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né, de por que é importante a gente utilizar esses valores aleatórios para representar os meus dados, tá? Uh, então aqui, né, é o exemplo em MATLAB, tá? Vocês podem dar uma olhada, mas é basicamente isso, tá? Que a gente falou, né? Já, tá? E aí a gente pode então reconstruir essa série de dados aqui, tá? Ah, simplesmente, né, utilizando princípios de compressibilidade e esparcialidade de dados, tá? Ah, Então, acho que isso era o mais importante que eu tinha para falar para vocês, tá? E aí, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre a geometria da compressão de dados e como isso interfere, então, nas nossas medidas, tá bom? Então, até a próxima aula e tenham um bom resto de semana.